É, aqui eu queria talvez colocar, umas 4 ou 5 coisinhas. A primeira é dizer a Antônia e a Graça que, eu dou a mão à palmatória, porque eu me lembro que na primeira vez que nós conversamos, eu fui uma pessoa a dizer que achava, que a reconversão, não é, das moedas sociais para euro não era uma boa ideia. Me lembro de ter dito isso mais uma vez. Eh, e e agora percebo que, de um jeito ou de outro, acabou por se descobrir uma razão de ser para fazer a reconversão que não estava nos guiões, não é? Que é o de se poder, e que também a gente vê isso um pouco nas mercearias solidárias, que é um outro modelo, eh, que é o fato de você ter alguns segmentos que participam das feiras, para quem o dinheiro vai fazer ainda mais falta, não é? Porque, se calhar, e por isso que achei tão interessante saber da Antônia, que são os agricultores, que na maioria ficam com as moedas, porque os agricultores têm, o tem as hortaliças, tem os vegetais, tem as frutas, não é? Mas às vezes falta-lhes o dinheiro, como disse a Antônia, para pagar a conta ou para comprar bens duráveis, não é? Perdão, bens não perecíveis. Que esse é um fato que fica assim muito marcado, pareceu-me muito marcado dentro das mercearias solidárias, e um dos casos é o da Comunitas, que parece que voltou a funcionar, em que você tem algumas pessoas que necessitam trazer bens não perecíveis, para poder receber a moeda e, com esta moeda, participar do circuito para comprar as hortaliças, não é? E as frutas frescas trazidas pelos agricultores locais ali da é perto da Covilhã, esqueci agora o nome, do Fundão, né. Por outro lado, os que levam, né, os produtos, muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a outros tipos de bens, e vão ter acesso a esses bens porque a diversidade de produtos, vai ser garantida exatamente porque os demais, que quiserem participar, têm que trazer os bens que faltam. E assim você acaba conseguindo fazer uma redistribuição, comunitária, digamos assim, dos bens que são necessários para um grupo mais alargado de pessoas. Eu estou dizendo isso porque queria dizer a Graça e a Antônia, né, assim, em alto e bom som e publicamente, que vocês descobriram uma coisa que no Brasil não funciona assim, não é? Que é a capacidade de recapitalizar algumas pessoas que vão entrar com produtos, mas que vão precisar do dinheiro. Então, a reconversão passa a ter uma função. Vocês inventaram, a meu ver, em Portugal, a função da reconversão da moeda, que era uma coisa que não havia. Vocês sabem disso porque já tínhamos falado sobre isso, né? A reconversão, ela existe para os bancos comunitários, que é uma outra tipologia, não é o do mercado de troca. Os mercados não costumam fazer reconversão. Portanto, acho bem bacana que vocês tenham conseguido encontrar essa função social para a reconversão. Outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que seria muito importante, acho que já atingimos, com as experiências que temos, eu acho que nós já atingimos alguma maturidade, é isso que eu quero dizer, para pensar um pouco mais sobre como a economia solidária e os mercados de troca podem, alcançar grupos vulneráveis econômica e socialmente. Eu estou me referindo,
não aqueles que são os mais visíveis, não é? Que são as pessoas economicamente fragilizadas no território. Eu estou me referindo, por exemplo, às mulheres negras, aos afro-europeus, aos refugiados, aos imigrantes, à população cigana. Eu estou me referindo a grupos que são grupos que nem sempre vão aparecer nas experiências de economia solidária, incluindo os mercados de troca. É claro que há exceções, e há muito trabalho sendo feito com a população cigana, e a Colabora é uma delas, inclusive. Mas eu estou dizendo isso porque eu acho que, da mesma forma que foi em Portugal que surgiu um exemplo muito interessante e que foi replicado, não é? Que é o do mercado de trocas para crianças, com finalidades pedagógicas e não só lúdicas, não é? Como muitas vezes ainda se pensa. E isso foi uma inovação, sem sombra de dúvida. E as ferramentas pedagógicas não param, é possível fazer imensas coisas a partir dos mercados de troca para crianças. Eu acho que nós podemos inovar no contexto europeu, no sentido de promover, eu não gosto muito dessa palavra, mas aqui ela é mais fácil para alcançar o que eu quero dizer, para promover inclusão social no seu sentido mais literal do termo, né? Entendendo que a desigualdade social não é só uma questão de dinheiro e de acesso a bens, mas a desigualdade ela também é marcada por outras assimetrias que ocorrem no território, assimetrias étnico-raciais, assimetrias de gênero, assimetrias de classe, assimetrias de nacionalidade. Então, eu acho que seria muito importante que nós começássemos a pensar mais estruturalmente em Portugal sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que também é chegada a hora de começarmos a conversar com as juntas de freguesia, já tendo uma experiência e já sabendo o que são os mercados de troca, qual é a sua potência, o que é que eles têm alcançado como resultado, porque já temos anos de experiência nisso. Eu começo a achar que, tendo em conta que na Europa nós temos muitos casos em que o poder público, de alguma maneira, é chamado a participar, e não de uma forma definidora da coisa, mas apenas de participação, não é? E de ativação, de dinamização do processo. Quando a Antônia falava sobre a questão das contas para pagar, eu estava me lembrando que em Bristol, não é? É possível pagar taxas, algumas taxas locais, com moeda social. Então, aquelas experiências que já alcançaram um número significativo de pessoas dentro de uma comunidade, não digo para que nós passássemos para banco comunitário, que eu acho que não é o caso em Portugal. Pessoalmente, não acho. Mas acho que é possível fazer um modelo híbrido em que se comece a ter um respaldo público da moeda para que, com base em 4 questões, a proposta do desenvolvimento local, que todo mundo está interessado nela, não é? A proposta, e quando eu falo desenvolvimento local, eu estou me referindo à não saída do dinheiro da comunidade, porque cada vez que a comunidade se descapitaliza, não é? Também a junta de freguesia sofre as consequências disso. Então, trabalhar a questão do desenvolvimento local, o argumento, quero dizer, do desenvolvimento local, da retenção do dinheiro no território e de dar uma função social a essa moeda. É responsabilidade do poder público dar uma função social à moeda, se participar dela. E uma função social seria criar um outro espaço de uso para a moeda que tornasse a moeda mais factível dentro de uma comunidade. Portanto, por exemplo, no caso
da Antônia e da Graça, eu acho que a Colabora já tem relações estabelecidas com a Junta de Freguesia, penso eu, e já tem um lastro, né, de experiência que permitiria, por exemplo, fazer esse tipo de negociação com a Junta de Freguesia, sem que isso significasse a Junta de Freguesia tomar conta da moeda ou querer ser digamos, a emissora da moeda, né? Em alguns países europeus, quem emite a moeda, diferente do Brasil, que é um outro caso, né? Quem emite a moeda, quem controla a moeda são cooperativas de crédito, o que também é possível sem criar um medo avassalador que ainda existe no contexto português em relação à moeda. A verdade é que, se os mercados de troca para crianças avançaram tão mais do que os demais mercados, tem uma razão para isso também, e ela não necessariamente é boa. É de que as pessoas têm receio de fazer alguma coisa que seja entendida como ilegal. Então, esse é um ponto que ainda está escondido no imaginário popular. Então, eu acho que a presença das juntas de freguesia em algumas iniciativas que já alcançaram autonomia, veja-se bem, né? Porque senão corremos o risco do que já acontece com as hortas comunitárias, em que as definições dos talhões é dada pela junta de freguesia, e, portanto, esse comunitário aí também é ponto, né, para indagações. Mas penso que a junta de freguesia poderia ter um papel importante, como teve naquela moeda lixo, que vocês já devem ter ouvido falar, não é? Em que as pessoas participam fazendo a recolha do material reciclável. Agora, esse é só um ponto que eu deixaria sobre a mesa. E um outro ponto, que eu acho que é uma coisa que não se aproveita muito aqui, e que no Brasil eu acho que fez uma diferença grande, não é? Outras vias que não a compra da moeda ou que não a doação da moeda no início do mercado de trocas, que são as formas principais. O trabalho é uma forma de adquirir moeda. A produção, a compra da produção pelo coletivo, né? Feira, pelo coletivo mercado de trocas, também é uma forma de aquisição de moeda. A doação não, a recolha de material reciclável para este coletivo e a venda posterior por este coletivo desse material reciclável, que pode significar dinheiro, que pode ser redistribuído novamente pelo grupo, ou por aqueles que são os mais necessitados dentro do grupo, numa espécie de poupança comunitária, digamos assim, não é? Que depois faz a redistribuição comunitária interna, também são formas de se considerar a maneira de fazer a coisa, né? Aqui o que eu quero dizer é que nós usamos pouco a entrada das moedas, a aquisição de moedas via trabalho, e nós devíamos fazer isso. Inclusivamente, podíamos fazer isso com as pessoas que estão trabalhando como voluntárias, que é uma forma de reconhecer que o trabalho delas tem valor e que este valor, por sua vez, também significa que estas pessoas têm necessidades materiais. Se nós podemos pagar, se temos uma moeda solidária, podemos usar essa moeda solidária, desde que garantidas as condições para que essas pessoas adquiram coisas que sejam de sua necessidade. Essa coisa da venda dos recursos, perdão, da venda, da troca por moeda solidária, daqueles recicláveis. Isso aconteceu com muito sucesso no caso de um mercado de trocas para pessoas em situação de rua, eis mais um grupo, não é? Que está sempre fora destas experiências, porque a gente parte do pressuposto que essas pessoas não têm nada, o que não é verdade.
já está provado por vários estudos que pessoas em situação de rua trabalham, o que não quer dizer é que elas consigam ter todas as coisas que elas necessitam, não é? O básico que a gente consideraria o digno para que as pessoas vivam bem, mas elas são capazes de trabalhar, elas são capazes de montar uma feira, elas são capazes de recolher material reciclável e transformar isso em moeda social e, com isso, adquirir o que necessitam. E quando não é assim, não é? Quando não estamos falando de pessoas em situação de rua ou de projetos baseados na perspectiva pedagógica da moeda lixo, ou na perspectiva de reafirmar os valores ambientais e etc. de uma comunidade, eu queria ressaltar que a recolha de material reciclável pode também significar depois a venda desse material reciclável, que pode ser óleo, que pode ser garrafa PET, e a venda desse material significa um dinheiro que é coletivo e que poderá ser explorado, né? Poderão ser exploradas as formas de redistribuição desse recurso. Uma última coisa que eu diria é que me parece que a gente deveria também fazer duas coisas nos mercados de troca e eu não tenho visto muito isso. A primeira, quer dizer, isso existe em Portugal. Aconteceu com solidários, aconteceu com algumas moedas, mas eu acho que isso poderia ser mais explorado. A paridade com outras coisas que não o euro. Sobretudo em comunidades rurais ou periurbanas, a paridade com produtos que sejam considerados muito importantes e que todo mundo tenha noção do seu valor, porque, ao fim e ao cabo, às vezes as pessoas não... Essa paridade com o euro, elas têm sempre a noção ou a ideia de que elas estão perdendo, de que o euro vale mais e de que aquela moeda não tem valor. Quando você começa a basear aquilo em algo que é produto do suor e do trabalho das pessoas, como, por exemplo, o pão, ou uma dúzia de ovos, é mais fácil perceber o sentido de valor da moeda. Então, essa é uma coisa que a gente podia também empregar mais, outras formas de paridade. E aproveitar também, uma outra coisa que eu acho que a gente podia aproveitar mais, era o fato de que, para que existe uma moeda? Essa é uma ideia e aqui eu termino, né? Essa é uma ideia que eu acho que muitas vezes se esquece. Para que existe uma moeda social? A moeda social existe porque ela permite que você adquira bens e serviços na ausência do dinheiro. E porque ela permite que, em países, como é o caso de Portugal, não é? Onde um ofício não pode ser feito informalmente, pessoas possam disponibilizar coisas que sabem fazer, coisas que fazem profissionalmente, mas que, estando no desemprego estrutural, já não conseguem espaço no mercado de trabalho, garantir que estas competências possam ser validadas não só socialmente, mas economicamente. E essas pessoas possam fornecer, portanto, esses serviços, esses saberes e esses bens numa comunidade em que isto vai ser considerado economicamente viável, economicamente pertinente. Portanto, às vezes, lembrar desta razão de ser da moeda é muito importante para a gente não cair na ideia de que a moeda é uma ferramenta lúdica ou é uma ferramenta só de sociabilidade. Ela não é uma ferramenta só de sociabilidade, ela tem outros usos. Lembremos, não é? Aqui tem a Ecogerminar, lembremos que na Europa nós também temos as moedas de transição, que são moedas que, inclusive, permitem
que você acompanhe o número de vezes em que aquela moeda está circulando e, portanto, o quanto você está deixando de fazer uso de mecanismos de transporte nacional, internacional, de longa distância, né?